Uma mulher precisou fazer um teste de DNA sanguíneo. No exame, não constou vínculo biológico entre seu filho e seu sogro. A família do marido se voltou contra ela, a acusando fortemente de traição. Quando descobriram a verdade diante de um juiz, todos começaram a chorar. Antes de ouvir esse relato, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. O sol da manhã mal havia raiado quando Mariana acordou sobressaltada. O coração batia acelerado em seu peito, como se pressentisse que aquele dia seria diferente de todos os outros. Ela olhou para o lado e viu Ricardo, seu marido há 10 anos ainda adormecido. Por um momento, permitiu-se admirar suas feições serenas, lembrando-se de como se apaixonara por aquele homem que agora parecia tão distante. Com um suspiro, levantou-se silenciosamente e dirigiu-se ao quarto do filho, Pedro, de 8 anos. O menino dormia tranquilamente, alheio às preocupações que assolavam sua mãe. Mariana acariciou os cabelos escuros do filho, tão parecidos com os do pai, e sentiu uma onda de amor e proteção invadir seu peito. Desceu as escadas, preparou o café da manhã e começou sua rotina diária. Enquanto arrumava a mesa, não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Foi quando ouviu o telefone tocar. Alô? Atendeu, a voz ainda rouca do sono. Senhora Mariana Santos? Uma voz masculina e formal perguntou do outro lado da linha. Sim, sou eu. Aqui é do escritório do Dr. Antônio Mendes. Temos os resultados do exame de DNA que a senhora solicitou. Gostaríamos de marcar uma consulta para discutir os resultados pessoalmente. O coração de Mariana disparou. Ela havia feito aquele exame a pedido de seu sogro, Augusto, que insistira em ter certeza da paternidade de Pedro antes de incluí-lo em seu testamento. Na época, ela achara a ideia absurda, mas Ricardo a convencera a aceitar, argumentando que era apenas uma formalidade. Claro, quando posso ir? Perguntou, tentando manter a voz firme. Temos um horário disponível hoje às 14 horas. Seria conveniente para a senhora? Mariana hesitou por um momento. Sim, estarei lá. Desligou o telefone e ficou parada, olhando. Para o nada. Por que queriam discutir os resultados pessoalmente? Será que havia algo errado? Não, era impossível. Pedro era filho de Ricardo. Disso ela tinha certeza absoluta. O restante da manhã passou como um borrão. Mariana levou Pedro à escola, tentando agir normalmente. Mas sua mente estava em outro lugar. No trabalho, mal conseguiu se concentrar nas tarefas do dia. Às 13h30, estacionou seu carro em frente ao imponente edifício onde ficava o escritório do Dr. Mendes. Com as mãos trêmulas, subiu até o 10º andar. A secretária a recebeu com um sorriso educado. Senhora Santos, o Dr. Mendes a receberá em alguns minutos. Mariana assentiu e sentou-se na sala de espera, seu estômago revirando de ansiedade. Depois do que pareceu uma eternidade, a porta do consultório se abriu. Senhora Santos, por favor, entre, disse o Dr. Mendes, um homem de meia-idade com expressão séria. Ela o seguiu para dentro do escritório elegantemente decorado e sentou-se em frente à sua mesa. Senhora Santos, começou ele, ajeitando. Os óculos, os resultados do exame de DNA que realizamos, apresentaram uma situação incomum. Mariana sentiu o sangue gelar. Como assim, doutor? Bem, ele continuou escolhendo as palavras cuidadosamente. O exame mostra que não há compatibilidade genética entre seu filho, Pedro, e o Sr. Augusto Santos, pai de seu marido. O mundo pareceu girar ao redor de Mariana. Mas isso é impossível. Como pode ser? O Dr. Mendes inclinou-se para a frente, sua expressão agora mais suave. Senhora Santos, entendo que isso possa ser um choque. Há várias explicações possíveis para esse resultado. Gostaríamos de sugerir que realizássemos um teste de paternidade diretamente com seu marido, o Sr. Ricardo Santos. Mariana balançou a cabeça, atordoada. Não pode ser. Deve haver algum erro. Pedro é filho de Ricardo, tenho certeza absoluta disso. Compreendo sua confusão, senhora Santos, mas asseguro-lhe que nossos testes são extremamente precisos. O que podemos fazer agora é investigar mais a fundo para entender o que está acontecendo. Mariana levantou-se abruptamente, sentindo-se sufocada.
Eu preciso ir. Preciso pensar. O Dr. Mendes assentiu compreensivamente. Claro, entendo. Que precise de tempo. Aqui está meu cartão. Por favor, entre em contato quando estiver pronta para discutirmos os próximos passos. Ela pegou o cartão mecanicamente e saiu do escritório como se estivesse em um sonho. No elevador, apoiou-se na parede, tentando respirar. Como explicaria isso a Ricardo? A família dele? Como provaria sua inocência? Ao chegar em casa, Mariana encontrou Ricardo sentado na sala com uma expressão sombria. Seu coração afundou ainda mais. "Onde você estava?" perguntou ele, sua voz fria como gelo. Eu fui buscar os resultados do exame de DNA", respondeu. Ela hesitante. Ricardo se levantou, os olhos faiscando de raiva. "Eu já sei de tudo, Mariana. Meu pai me ligou. Como pôde fazer isso comigo? Com a nossa família?" "Ricardo, eu juro que não fiz nada. Deve haver algum engano, alguma explicação." "Explicação?" ele gritou, avançando em sua direção. "A explicação é que você me traiu, que Pedro não é meu filho." Mariana recuou, assustada com a fúria de Ricardo. "Não, isso não é verdade. Ricardo, por favor, me escute." Mas ele não queria ouvir. Em um acesso de raiva, agarrou um vaso próximo e o arremessou contra a parede, fazendo Mariana se encolher de medo. "Saia desta casa", bradou ele. "Não quero ver você nem aquele bastardo aqui quando eu voltar." Com isso, Ricardo pegou as chaves do carro e saiu, batendo a porta com força. Mariana desabou no sofá, as lágrimas finalmente vindo à tona. Como sua vida perfeita havia se transformado neste pesadelo em questão de horas? Como provaria sua inocência? E o que aconteceria com Pedro? Enquanto o sol se punha lá fora, Mariana permaneceu ali, perdida em pensamentos, tentando encontrar uma saída para o labirinto de acusações e mentiras em que sua vida havia se transformado. Ela sabia que uma longa e difícil jornada a aguardava, mas estava determinada a lutar pela verdade, por seu filho e por sua dignidade. O som do telefone a tirou de seus pensamentos. Era sua melhor amiga, Luísa. "Mari, está tudo bem? Você parece arrasada." A voz preocupada de Luísa soou do outro lado da linha. Mariana hesitou por um momento antes de desabar em lágrimas, contando tudo o que havia acontecido. Luísa ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e apoio. "Venha para minha casa agora", insistiu Luísa. "Você e Pedro não podem ficar aí sozinhos. Vamos pensar em algo juntas." Grata pela amizade de Luísa, Mariana concordou. Rapidamente, pegou algumas roupas para ela e Pedro, além dos documentos importantes. Quando foi buscar o filho na escola, tentou manter a compostura, não querendo assustá-lo. "Mamãe, por que estamos indo para a casa da tia Luísa?" perguntou Pedro, curioso. Mariana forçou um sorriso. "É só uma pequena aventura, meu amor. Vamos passar uns dias com a tia Luísa enquanto resolvemos algumas coisas em casa, tudo bem?" Pedro assentiu, aparentemente satisfeito com a explicação. Mariana sentiu seu coração apertar. Como protegeria seu filho de toda essa situação? Na casa de Luísa, Mariana finalmente pôde descansar um pouco. Enquanto Pedro brincava com os filhos da amiga, as duas mulheres conversavam na cozinha. "Mari, você precisa de um advogado", disse Luísa firmemente. "Isso não pode ficar assim. Ricardo não tem o direito de te acusar sem provas e te expulsar de casa." Mariana suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu sei, Lu, mas como vou provar? Minha inocência? O teste de DNA." "O teste de DNA mostra que Pedro não é neto do Augusto", interrompeu Luísa. "Isso não significa necessariamente que Ricardo não seja o pai. Precisamos investigar isso a fundo." As palavras de Luísa acenderam uma pequena chama de esperança em Mariana. Ela estava certa. Havia mais nessa história do que aparentava. "Você tem razão", disse Mariana, determinada. "Amanhã mesmo vou procurar um advogado. Não vou deixar que destruam minha família baseados em suposições." Naquela noite, deitada na cama de hóspedes da casa de Luísa, Mariana não conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de perguntas sem respostas e cenários assustadores. E se não conseguisse provar sua inocência? E se perdesse a guarda de Pedro? Mas em meio ao medo e à incerteza, uma coisa ela sabia com certeza:
Lutaria com todas as suas forças para proteger seu filho e seu nome. Não importava o que tivesse que enfrentar. Ela descobriria a verdade e limparia sua reputação. Com essa resolução em mente, Mariana finalmente conseguiu adormecer, sabendo que o dia seguinte marcaria o início de uma batalha que mudaria sua vida para sempre. O dia amanheceu cinzento, refletindo o estado de espírito de Mariana. Ela acordou cedo, os olhos inchados de tanto chorar durante a noite. Por um breve momento, desejou que tudo não passasse de um pesadelo, mas a realidade a atingiu como um soco no estômago. Levantou-se silenciosamente, tentando não acordar Pedro, que dormia no colchão ao lado. O menino parecia tão sereno, alheio ao turbilhão que se formava ao seu redor. Mariana sentiu uma onda de determinação crescer dentro de si. Por ele, enfrentaria qualquer desafio. Na cozinha encontrou Luísa já preparando o café da manhã. "Bom dia, Mari", disse a amiga com um sorriso reconfortante. "Como você está se sentindo?" Mariana suspirou, sentando-se à mesa. Como alguém que teve a vida virada de cabeça para baixo em 24 horas. Luísa colocou uma xícara de café forte na frente da amiga. "Eu sei que está difícil, mas vamos enfrentar isso juntas. Liguei para meu primo Carlos, ele é advogado e concordou em te receber hoje pela manhã." Um lampejo de esperança brilhou nos olhos de Mariana. "Obrigada, Lu. Não sei o que faria sem você." Após o café da manhã e de deixar Pedro na escola, prometendo buscá-lo mais tarde, Mariana dirigiu-se ao escritório do advogado. O Dr. Carlos Mendonça era um homem na casa dos 40 anos, com um ar sério, mas gentil. "Senhora Santos", ele começou após ouvir atentamente o relato de Mariana. "Sua situação é delicada, mas não impossível de resolver. Primeiro, precisamos garantir seus direitos e os de seu filho." "Como faremos isso?", perguntou Mariana. "Ansiosa. Vamos entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade", explicou Carlos. "Isso nos dará base legal para solicitar um novo teste de DNA, desta vez diretamente entre Ricardo e Pedro." Mariana assentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. E se o resultado for o mesmo?" Carlos a olhou nos olhos, sua voz firme. "Mesmo nesse cenário, lutaremos pelos direitos de Pedro. Ricardo o criou como filho por 8 anos. Isso tem peso legal. Além disso, investigaremos a fundo essa incompatibilidade genética com o avô. Há mais nessa história do que aparenta." Saindo do escritório do advogado, Mariana sentia-se um pouco mais forte. Tinha um plano de ação. Agora. Seu telefone tocou. Era sua sogra, Regina. "Mariana." A voz de Regina soava fria do outro lado da linha. "Precisamos conversar. Venha à minha casa agora." O coração de Mariana acelerou. Regina sempre fora uma mulher intimidante e agora... "Regina, eu não sei se é uma boa ideia." "Não foi um pedido", interrompeu Regina. "É sobre o futuro do meu neto. Esteja aqui, em meia hora." A ligação foi encerrada antes que Mariana pudesse responder. Com um suspiro resignado, ela dirigiu-se à mansão dos Santos. A imponente casa, que antes representava momentos felizes em família, agora parecia uma fortaleza hostil. Regina a esperava na sala de estar, seu olhar gélido fazendo Mariana estremecer. "Sente-se", ordenou Regina, indicando o sofá. Mariana obedeceu, sentindo-se como uma criança prestes a ser repreendida. "Quero que saiba", começou Regina, sua voz cortante como uma navalha, "que não permitirei que você destrua esta família com suas mentiras e traições." "Regina, eu juro que não traí Ricardo. Deve haver algum erro no teste." Mariana tentou argumentar, mas foi interrompida. "Silêncio", bradou Regina. "Ouça bem o que vou dizer. Você tem 2 opções. Ou admite sua infidelidade e abre mão da guarda de Pedro, ou enfrentará as consequências legais de suas ações." Mariana sentiu o sangue gelar em suas veias. "Está me ameaçando?" "Estou lhe oferecendo uma saída", respondeu Regina, um sorriso frio nos lábios. "Pense bem, Mariana. Temos recursos para tornar sua vida um inferno. Você realmente quer passar por isso?" Lágrimas de raiva e frustração brotaram nos olhos de Mariana. "Nunca abrirei mão do meu filho. Ele é minha vida, e vou lutar por ele com todas as minhas forças." Regina se levantou, seu olhar cheio de desprezo.
Você escolheu seu caminho, então. Prepare-se para a guerra, Mariana. Não sabe com quem está se metendo. Tremendo de emoção, Mariana saiu da mansão. No carro, deixou as lágrimas correrem livremente. Como as coisas haviam chegado a esse ponto? Como provaria sua inocência contra uma família tão poderosa e determinada a destruí-la? Naquela noite, após colocar Pedro para dormir, Mariana se reuniu com Luísa na cozinha. Lu, estou com medo, confessou, relatando o encontro com Regina. E se eles conseguirem tirar Pedro de mim? Luísa segurou as mãos da amiga com firmeza. Não vamos deixar isso acontecer, Mari. Vamos lutar juntas. Tenho uma ideia. Que tal começarmos nossa própria investigação? Mariana a olhou intrigada. Como assim? Pense bem, explicou Luísa empolgada. O teste mostrou incompatibilidade com o Augusto, não com o Ricardo. E se o segredo estiver na família deles? E se investigássemos o passado da Regina? A sugestão de Luísa acendeu uma faísca de esperança em Mariana. Você acha que pode haver algo ali? Nunca se sabe, respondeu Luísa. Famílias ricas como os Santos sempre têm segredos. Vamos começar a cavar. Nos dias que se seguiram, enquanto o processo legal corria, Mariana e Luísa iniciaram sua investigação paralela. Começaram vasculhando antigas notícias sobre a família Santos, buscando qualquer pista que pudesse explicar a estranha situação do DNA. Uma tarde, enquanto pesquisavam na biblioteca municipal, Luísa soltou uma exclamação de surpresa. Mari, olha isso! Disse ela, apontando para um antigo jornal. Uma notícia de 30 anos atrás. Fala sobre um escândalo envolvendo Regina Santos em uma clínica de fertilidade. Mariana leu a notícia, seus olhos se arregalando. Mas isso foi poucos meses antes do nascimento de Ricardo. As duas amigas se entreolharam, a compreensão lentamente se formando. E se... começou Mariana, hesitante. Se o Ricardo não for filho biológico do Augusto, completou Luísa. A possibilidade pairou no ar, carregada de implicações. Se fosse verdade, explicaria a incompatibilidade genética entre Pedro e Augusto. Mas também significaria que Regina havia escondido um segredo monumental por décadas. Precisamos investigar mais a fundo, disse Mariana, sentindo uma mistura de esperança e apreensão. Se isso for verdade, pode mudar tudo. Enquanto isso, o processo legal seguia seu curso. Ricardo, influenciado por sua família, recusava-se a fazer o teste de paternidade diretamente com Pedro, tornando a situação ainda mais complicada. Uma noite, enquanto Mariana trabalhava em seu laptop, recebeu um e-mail anônimo. O coração disparou ao ler o conteúdo. Se quer saber a verdade sobre a família Santos, procure por Dr. Eduardo Vasconcelos. Ele tem as respostas que você procura. Mariana olhou para a tela, sentindo que estava prestes a desvendar um mistério muito maior do que imaginava. Quem era Dr. Eduardo Vasconcelos? E que segredos ele guardava sobre a família que ameaçava destruir sua vida? Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone para ligar para Luísa. A investigação estava prestes a tomar um rumo inesperado e Mariana sabia que precisaria de toda a ajuda possível para enfrentar o que estava por vir. Enquanto discava o número da amiga, Mariana olhou para a foto de Pedro em sua mesa de cabeceira. Vou descobrir a verdade, meu amor, sussurrou. Não importa o que aconteça, vou proteger você. O som da chamada ecoava no quarto, marcando o início de uma nova fase na batalha de Mariana pela verdade e pela sua família. O que quer que o destino reservasse, ela estava determinada a enfrentar de cabeça erguida. O nome Dr. Eduardo Vasconcelos ecoava na mente de Mariana enquanto ela aguardava ansiosamente Luísa chegar. Após receber o e-mail misterioso, ela mal conseguira dormir, sua mente fervilhando com possibilidades e teorias. Luísa chegou ofegante, os olhos brilhando de excitação. Mari, o que descobriu? Quem é esse médico? Mariana a puxou para dentro, certificando-se de que Pedro ainda dormia. Não sei muito, Lu, mas acho que ele pode ser a chave para desvendar tudo isso. Juntas, elas começaram a pesquisar sobre o Dr. Eduardo Vasconcelos. Após horas de buscas online e telefonemas discretos, descobriram que ele havia sido um renomado especialista em fertilidade nos anos 80 e 90, mas havia se aposentado misteriosamente há 2 décadas.
Olha isso, disse Luísa, apontando para a tela do computador. O Dr. Vasconcelos trabalhava na mesma clínica mencionada naquela notícia antiga sobre Regina. O coração de Mariana acelerou. Precisamos falar com ele, Lu. Ele pode ter as respostas que procuramos. No dia seguinte, após deixar Pedro na escola, Mariana e Luísa partiram em direção ao endereço que haviam conseguido do Dr. Vasconcelos. Era uma casa modesta nos arredores da cidade, bem diferente do que esperariam, de um médico famoso. Com o coração na boca, Mariana tocou a campainha. Após alguns momentos, a porta se abriu, revelando um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado. Dr. Vasconcelos? Perguntou Mariana hesitante. O homem a observou com curiosidade. Sim, sou eu. Em que posso ajudá-las? Mariana respirou fundo. Doutor, meu nome é Mariana Santos. Preciso falar com o senhor sobre Regina Santos e a clínica de fertilidade, onde o senhor trabalhou há 30 anos. O rosto do médico empalideceu visivelmente. Entrem, disse ele, olhando nervosamente para os lados antes de fechar a porta. Na sala modestamente decorada, o Dr. Vasconcelos as convidou a se sentarem. O que exatamente vocês querem saber? Perguntou ele, a voz trêmula. Mariana decidiu ser direta. Doutor, acredito que o senhor possa ter informações sobre o nascimento de Ricardo Santos. Há suspeitas de que ele possa não ser filho biológico de Augusto Santos. O médico ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar perdido em lembranças distantes. Finalmente, com um suspiro pesado, ele falou: Eu sabia que este dia chegaria eventualmente. A verdade é que Regina Santos veio à nossa clínica há 30 anos, desesperada para engravidar. Augusto tinha problemas de fertilidade e ela estava disposta a tudo para ter um filho. Mariana e Luísa trocaram olhares surpresos. O médico continuou. Regina insistiu em um procedimento experimental na época. Usamos um doador anônimo, mas ela nos fez jurar segredo. Ameaçou destruir a clínica se a verdade viesse à tona. Então, Ricardo não é filho biológico de Augusto? Se perguntou Mariana, sentindo uma mistura de choque e alívio. O Dr. Vasconcelos assentiu lentamente. Isso mesmo. Regina manteve esse segredo por todos esses anos, construindo uma fachada de família perfeita. Mariana sentiu como se o mundo girasse ao seu redor. Tudo fazia sentido agora. A incompatibilidade genética, a agressividade de Regina, a recusa em fazer novos testes. Doutor, disse ela, sua voz tremendo de emoção, o senhor estaria disposto a testemunhar isso em juízo? O médico hesitou, o medo visível em seus olhos. Eu não sei. Regina é uma mulher poderosa e vingativa, Luísa interviu. Dr. Vasconcelos, entendemos seu medo. Mas pense no mal que esse segredo causou. Uma família inocente está sendo destruída por essa mentira. Após um longo silêncio, o médico finalmente assentiu. Vocês têm razão. Já carreguei esse peso por tempo demais. Farei o que for preciso para corrigir esse erro. Com o coração mais leve, Mariana e Luísa saíram da casa do médico, munidas de informações preciosas e da promessa de seu testemunho. No caminho de volta, Mariana não conseguia conter sua emoção. Lu, isso muda tudo. Podemos provar minha inocência. Luísa sorriu, apertando a mão da amiga. Sim, Mari, mas precisamos ser cuidadosas. Regina não vai desistir facilmente. Nas semanas que se seguiram, Mariana e seu advogado trabalharam incansavelmente para preparar o caso. O Dr. Carlos ficou surpreso e animado com as novas evidências. Isso é excelente, Mariana, disse ele durante uma reunião. Com o testemunho do Dr. Vasconcelos e as provas documentais da clínica, temos um caso sólido. Enquanto isso, a vida de Mariana continuava desafiadora. Ricardo, influenciado por sua família, mantinha-se distante e hostil. Pedro, embora resiliente, começava a fazer perguntas sobre a ausência do pai e as mudanças em sua vida. Uma noite, enquanto colocava o filho para dormir, Pedro a surpreendeu com uma pergunta. Mamãe, por que o papai não nos ama mais? O coração de Mariana se partiu. Abraçando o filho com força, ela respondeu. Meu amor, seu pai nos ama. Às vezes, os adultos passam por problemas complicados, mas isso não muda o amor que sentimos por você. Enquanto Pedro adormecia em seus braços,
Mariana fez uma promessa silenciosa de que, não importava o que acontecesse, protegeria seu filho e lutaria para manter sua família unida. Na véspera da audiência decisiva, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era Regina. Mariana. A voz da sogra soava estranhamente calma. Precisamos conversar. Venha à mansão amanhã de manhã antes da audiência. Desconfiada, Mariana consultou seu advogado, que a aconselhou a ir, mas com cautela. Na manhã seguinte, Mariana chegou à mansão dos Santos, seu coração batendo acelerado. Regina a recebeu na biblioteca, seu rosto uma máscara de compostura. Sei o que você descobriu, começou Regina, surpreendendo Mariana. E quero propor um acordo. Mariana a olhou intrigada. Que tipo de acordo? Regina suspirou, parecendo subitamente mais velha e cansada. Retire o processo. Em troca, confessarei a verdade a Ricardo e Augusto. Você e Pedro poderão voltar para casa e manteremos isso em família. Por um momento, Mariana considerou a oferta. Era tentador. A chance de evitar um escândalo público, de manter sua família unida. Mas então, lembrou-se de todas as acusações, da dor e humilhação que sofrera. Não, Regina, disse ela firmemente. A verdade precisa vir à tona. Não, apenas por mim e por Pedro, mas por Ricardo também. Ele merece saber quem realmente é. O rosto de Regina se contorceu de raiva. Você vai se arrepender disso, Mariana. Não sabe com quem está lidando. Mariana se levantou, sentindo-se mais forte do que nunca. Não, Regina, é você quem não sabe com quem está lidando. Vejo você no tribunal. Saindo da mansão, Mariana respirou fundo, sentindo o peso de anos de mentiras e segredos prestes a ser revelado. A batalha final estava chegando e ela estava pronta para enfrentá-la de cabeça erguida. Enquanto dirigia para o fórum, Mariana pensava em Pedro, em Ricardo e no futuro incerto que os aguardava. Mas pela primeira vez em meses, sentia esperança. A verdade estava prestes a vir à tona, e com ela, a chance de reconstruir sua vida e sua família sobre alicerces de honestidade e amor. O relógio marcava 9h45, quando Mariana estacionou em frente ao imponente edifício do fórum. A audiência começaria em 15 minutos, e com ela o destino de sua família seria decidido. Com um último olhar para a foto de Pedro em seu celular, ela respirou fundo e caminhou em direção à entrada, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. O salão do tribunal estava repleto de tensão quando Mariana entrou. Seu olhar cruzou brevemente com o de Ricardo, que parecia abatido e confuso. Augusto e Regina Santos estavam sentados rigidamente, seus rostos máscaras de determinação. Do outro lado, Mariana viu Luísa, que lhe ofereceu um sorriso encorajador. O juiz entrou e a sessão teve início. O advogado de Mariana, Dr. Carlos, apresentou o caso com confiança, detalhando as descobertas sobre o passado de Regina e a clínica de fertilidade. Meritíssimo, disse ele. Temos aqui não apenas evidências circunstanciais, mas o testemunho do próprio médico responsável pelo procedimento de fertilização que resultou no nascimento de Ricardo Santos. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo olhou chocado para seus pais, especialmente para Regina, que mantinha uma expressão impassível. O Dr. Eduardo Vasconcelos foi chamado para testemunhar. Com voz trêmula, mas firme, ele relatou os eventos de 30 anos atrás. Regina Santos veio à clínica determinada a ter um filho, explicou ele. Devido à infertilidade de Augusto Santos, realizamos um procedimento com um doador anônimo. Regina nos fez jurar segredo, ameaçando consequências terríveis se a verdade viesse à tona. A cada palavra do médico, Mariana podia ver o rosto de Ricardo se contorcendo em uma mistura de choque, raiva e dor. Augusto parecia ter envelhecido anos em minutos, enquanto Regina mantinha uma fachada de calma, embora seus olhos traíssem seu pânico. Quando chegou a vez de Regina testemunhar, ela tentou manter sua história original, negando as acusações. Mas sob o questionamento hábil do Dr. Carlos, sua fachada começou a desmoronar. Senhora Santos, pressionou o advogado, está disposta a se submeter a um teste de DNA para provar que o Sr. Augusto Santos é de fato o pai biológico de Ricardo?
Regina empalideceu visivelmente. Eu... Foi nesse momento que Augusto se levantou abruptamente. Chega-se, ele gritou, sua voz ecoando pela sala. Regina, diga a verdade, agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Regina, finalmente derrotada, deixou cair sua máscara de anos. É verdade, ela admitiu, sua voz quase um sussurro. Ricardo não é filho biológico de Augusto. Eu fiz o que achava necessário para ter um filho, para manter nossa família. E nosso status. A confissão de Regina caiu como uma bomba no tribunal. Ricardo, pálido e trêmulo, levantou-se e saiu correndo da sala. Augusto afundou em sua cadeira, parecendo ter envelhecido décadas em minutos. O juiz, visivelmente abalado pela reviravolta, declarou um recesso de 1 hora para que todos pudessem processar as revelações. No corredor, Mariana encontrou Ricardo sentado em um banco, o rosto enterrado nas mãos. Hesitante, ela se aproximou. Ricardo, chamou suavemente. Ele ergueu o olhar, seus olhos vermelhos de lágrimas contidas. Mariana, me perdoe. Eu deveria ter acreditado em você. Mariana sentou-se ao lado dele, sentindo uma mistura de alívio e compaixão. Ricardo, você não sabia. Nenhum de nós sabia. Toda a minha vida foi uma mentira, disse ele, a voz embargada. Quem sou eu, Mariana? Ela pegou a mão dele gentilmente. Você é Ricardo Santos, pai do Pedro, meu marido. O homem que conheço e amo há anos. Isso não muda quem você é por dentro. Ricardo a olhou, uma faísca de esperança em seus olhos. Como posso consertar isso? O que digo ao Pedro? Vamos descobrir juntos, respondeu Mariana. Se você quiser, podemos enfrentar isso como uma família. Quando o tribunal reconvocou, o ambiente era completamente diferente. Regina e Augusto pareciam derrotados, enquanto Ricardo estava ao lado de Mariana, suas mãos entrelaçadas em um gesto de união. O juiz, após ouvir as declarações finais, proferiu sua decisão. Diante das evidências apresentadas e da confissão da senhora Regina Santos, fica claro que não houve infidelidade por parte da senhora Mariana Santos. A incompatibilidade genética entre Pedro e o senhor Augusto Santos se deve ao fato de que o senhor Ricardo Santos não é filho biológico do mesmo. Todas as acusações contra a senhora Mariana Santos são, portanto, retiradas. A guarda de Pedro permanece com ambos os pais e recomendo fortemente aconselhamento familiar para ajudar a lidar com estas revelações. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, anos de tensão finalmente se dissipando. Ao saírem do tribunal, foram cercados por repórteres ávidos por detalhes do escândalo. Ricardo, surpreendendo Mariana, tomou a frente. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, disse ele firmemente. Estamos passando por uma situação familiar delicada e precisamos de tempo para processar e curar. Enquanto se afastavam da multidão, Mariana sentiu uma mão em seu ombro. Era Luísa, sorrindo através das lágrimas. Conseguimos, Mari, disse ela, abraçando a amiga. Mariana assentiu, sentindo-se exausta, mas aliviada. Sim, mas ainda temos um longo caminho pela frente. Naquela noite, em casa, Mariana e Ricardo sentaram-se com Pedro para uma conversa difícil, mas necessária. Com palavras simples e carinhosas, explicaram as mudanças em sua família, assegurando ao menino que era amado, independentemente de laços biológicos. Então, o vovô Augusto não é meu avô de verdade? Perguntou Pedro, confuso. Ricardo abraçou o filho. Ele sempre será seu avô, Pedro. Família é muito mais do que sangue. É amor, cuidado e estar presente. Enquanto via pai e filho abraçados, Mariana sentiu uma onda de esperança. Sabia que os dias seguintes seriam desafiadores. Haveria conversas difíceis, terapia familiar e muita cura a ser feita. Mas pela primeira vez em meses, sentia que estavam no caminho certo. Mais tarde, com Pedro dormindo, Mariana e Ricardo conversavam na varanda, observando as estrelas. O que acontece agora? Nos perguntou ela hesitante. Ricardo suspirou. Honestamente, não sei, mas sei que quero reconstruir nossa família, Mari, se você me der outra chance. Mariana entrelaçou seus dedos nos dele. Um dia de cada vez, Ricardo.
Temos muito a conversar, muito a curar, mas estou disposta a tentar. Enquanto o casal permanecia ali, contemplando o futuro incerto, Mariana refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. As mentiras haviam sido expostas, segredos revelados, e agora tinham a chance de reconstruir sobre uma base de verdade e confiança. O caminho à frente seria longo e às vezes difícil, mas Mariana sabia que com amor, paciência e honestidade poderiam superar qualquer obstáculo. A noite estava clara, as estrelas brilhantes, como um presságio de dias melhores por vir. As semanas que se seguiram à revelação no tribunal foram uma montanha-russa emocional para a família Santos. Mariana, Ricardo e Pedro estavam aprendendo a navegar em sua nova realidade, enquanto lidavam com as consequências das mentiras que haviam abalado os alicerces de suas vidas. Uma manhã ensolarada de sábado, Mariana acordou com o som de risadas, vindas da cozinha. Intrigada, ela se levantou e caminhou silenciosamente pelo corredor. A cena que encontrou aqueceu seu coração. Ricardo e Pedro estavam fazendo panquecas juntos, a bancada coberta de farinha e os dois rindo de alguma piada compartilhada. "Bom dia, dorminhoca!" exclamou Pedro ao vê-la, seu rosto iluminado por um sorriso genuíno que Mariana não via há meses. Ricardo se virou, um sorriso tímido em seus lábios. "Esperamos não ter te acordado. Queríamos fazer uma surpresa." Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "É a melhor surpresa que eu poderia pedir", disse ela, juntando-se a eles na cozinha. Enquanto comiam as panquecas, algumas um pouco tortas e outras levemente queimadas, conversaram sobre planos para o dia. Era a primeira vez em muito tempo que se sentiam como uma família de verdade novamente. "Que tal irmos ao parque?" sugeriu Ricardo. "Podemos fazer um piquenique." Pedro pulou de empolgação. "Sim, podemos levar a bola de futebol?" Mariana sorriu assentindo. "Claro que sim, meu amor." No parque, enquanto Pedro brincava com outras crianças, Mariana e Ricardo sentaram-se na grama, observando seu filho. "Como estão as coisas com seus pais?" Mariana perguntou hesitante, sabendo que era um assunto delicado. Ricardo suspirou profundamente. "Complicadas. Papai... Augusto." Ele se corrigiu, ainda se acostumando com a nova realidade. "Está arrasado. Sente como se tivesse perdido tudo. Regina tenta se aproximar, mas é difícil confiar nela agora." Mariana colocou uma mão reconfortante no braço de Ricardo. "E você? Como está lidando com tudo isso?" "Honestamente, ainda estou processando", admitiu ele. "Às vezes me pego questionando tudo sobre minha vida, minha identidade. Mas então olho para Pedro, para você, e sei que não importa de onde eu venha, isso é o que realmente importa." Mariana sentiu seu coração se apertar com a vulnerabilidade em sua voz. "Estamos aqui para você, Ricardo. Sempre." Naquela noite, após colocarem Pedro na cama, o casal decidiu ter uma conversa séria que vinham adiando há semanas. "Mari", começou Ricardo nervoso, "eu sei que causei muito sofrimento a você e ao Pedro. Minha desconfiança, minha raiva. Não, há desculpas suficientes." Mariana o olhou nos olhos, vendo a sinceridade e o arrependimento. "Ricardo, ambos fomos vítimas de uma mentira maior do que podíamos imaginar. Sim, você me magoou profundamente, mas entendo por que agiu daquela forma." "Quero consertar as coisas", disse ele, pegando as mãos dela. "Quero ser o marido e o pai que vocês merecem. Podemos tentar de novo?" Mariana sentiu seu coração acelerar. Parte dela queria se jogar de cabeça nessa reconciliação, mas outra parte ainda estava cautelosa, temendo se machucar novamente. "Podemos ir devagar?" ela perguntou. "Reconstruir nossa confiança passo a passo?" Ricardo assentiu aliviado. "Claro, o tempo que for necessário. Estou disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança e a do Pedro." Nos dias que se seguiram, a família começou a estabelecer uma nova rotina. Sessões de terapia familiar se tornaram parte regular de suas semanas, ajudando-os a processar os eventos recentes e a construir uma comunicação mais saudável. Uma tarde, enquanto Mariana trabalhava em casa, recebeu uma visita inesperada. Era Augusto Santos. "Mariana,
Ele disse, parecendo envelhecido e cansado. Posso entrar? Gostaria de conversar. Hesitante, ela o convidou para a sala de estar. Augusto sentou-se claramente desconfortável. Eu te vim pedir desculpas, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. O modo como tratamos você, as acusações, foi imperdoável. Mariana o observou, notando como o homem outrora imponente parecia agora quebrado e vulnerável. Augusto, ela disse suavemente, eu entendo que você também foi vítima nessa situação. Regina enganou todos nós. Ele assentiu tristemente. Sim, mas isso não justifica como agi. Deixei que o orgulho e o medo me cegassem. Quero que saiba que, independentemente de sangue, considero Ricardo meu filho e Pedro meu neto. Se vocês me permitirem, gostaria de fazer parte de suas vidas. Mariana sentiu uma onda de compaixão. Isso significa muito, Augusto. Tenho certeza de que Ricardo e Pedro ficarão felizes em ouvir isso. Podemos reconstruir esses laços um dia de cada vez. Quando Ricardo chegou em casa e encontrou Augusto, houve um momento de tensão. Mas, para surpresa de Mariana, os dois homens se abraçaram, lágrimas silenciosas correndo por seus rostos. Pai, disse Ricardo, sua voz embargada, você sempre será meu pai. Augusto sorriu através das lágrimas. E você sempre será meu filho, Ricardo. Sempre. Naquela noite, após Augusto ter ido embora e Pedro estar na cama, Mariana e Ricardo sentaram-se na varanda, refletindo sobre os eventos do dia. É estranho, disse Ricardo, como uma mentira pode destruir tanto, mas também como a verdade pode curar. Mariana assentiu, recostando-se nele. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas acho que estamos na direção certa. Enquanto observavam as estrelas, Mariana sentiu uma onda de esperança. As feridas ainda estavam frescas, a confiança ainda estava sendo reconstruída, mas havia amor, havia vontade de superar. E talvez, pensou ela, isso fosse o suficiente para um novo começo. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Mariana se permitiu sonhar com dias melhores. Com Ricardo ao seu lado e Pedro seguro e feliz, ela sabia que enfrentariam qualquer desafio que viesse. Juntos como uma família. Os meses que se seguiram trouxeram uma série de mudanças para a família Santos. A vida estava lentamente encontrando um novo ritmo, embora ainda houvesse momentos de incerteza e tensão. Uma manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã, Pedro fez uma pergunta que pegou Mariana e Ricardo de surpresa. Mãe, pai, posso conhecer meu avô biológico? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo trocou um olhar preocupado com Mariana antes de se voltar para o filho. Pedro, ele começou cuidadosamente. Lembra que conversamos sobre como eu também não conheço meu pai biológico? O menino assentiu, seus olhos grandes e curiosos. Sim, mas pensei que talvez pudéssemos procurar juntos, como uma missão em família. Mariana sentiu seu coração apertar com a inocência e o entusiasmo de Pedro. Ela olhou para Ricardo, vendo a luta interna em seus olhos. Que tal fazermos assim, sugeriu Mariana. Vamos conversar com nossa terapeuta sobre isso na próxima sessão? Ela pode nos ajudar a entender melhor como lidar com essa situação. Pedro pareceu considerar a ideia por um momento antes de concordar. Ok, mas posso levar minha lista de perguntas para ela? Ricardo sorriu, bagunçando o cabelo do filho. Claro que sim, campeão. Depois que Pedro saiu para brincar, Mariana e Ricardo ficaram na cozinha processando a conversa. Você está bem? Mariana perguntou suavemente, notando a tensão nos ombros de Ricardo. Ele suspirou profundamente. Honestamente, não sei. Parte de mim quer saber mais sobre minhas origens, mas outra parte tem medo do que podemos descobrir. Mariana o abraçou, sentindo seu conflito interno. Estamos juntos nisso, Ricardo. Qualquer que seja a sua decisão, eu te apoio. Na sessão de terapia familiar seguinte, abordaram o assunto com cuidado. A doutora Oliveira, sua terapeuta, ouviu atentamente as preocupações de todos. É natural ter curiosidade sobre suas origens, ela explicou. Mas é importante lembrar que família vai além dos laços de sangue. Ricardo, como você se sente sobre a possibilidade de procurar seu pai biológico?
Ricardo hesitou antes de responder. Tenho medo. Medo de me decepcionar. Medo de que isso mude a relação que tenho com Augusto. Mas, ao mesmo tempo, sinto que preciso saber. A doutora Oliveira assentiu compreensivamente. E você, Mariana? Como se sente sobre isso? Quero apoiar Ricardo e Pedro no que eles decidirem, respondeu ela. Mas admito que também tenho receios sobre como isso pode afetar nossa família. Após uma longa discussão, decidiram abordar a situação passo a passo. O primeiro seria conversar com Regina para obter mais informações sobre o doador da clínica de fertilidade. A conversa com Regina foi tensa, mas surpreendentemente produtiva. Apesar de sua relutância inicial, ela forneceu os detalhes que tinha sobre o procedimento realizado há tantos anos. O doador era um estudante de medicina na época, revelou Regina, sua voz carregada de emoção. Tudo o que sei é que ele tinha olhos verdes e cabelos escuros, como você, Ricardo. Como essa. E essas informações em mãos, a família decidiu contratar um detetive particular, especializado em casos de adoção e doação de gametas. O processo seria longo e sem garantias, mas sentiam que era um passo necessário. Enquanto a busca acontecia nos bastidores, a vida continuava. Pedro se destacava na escola, especialmente em ciências, alimentado por sua curiosidade sobre genética. Mariana recebeu uma promoção no trabalho e Ricardo começou a explorar uma nova paixão por fotografia, documentando os momentos preciosos de sua família em reconstrução. Uma tarde, enquanto organizavam um álbum de fotos juntos, Ricardo fez uma pausa, olhando pensativo para uma imagem de Pedro quando bebê. Sabe, ele disse suavemente, independentemente do que descobrirmos sobre meu pai biológico, percebi algo importante. Mariana o olhou curiosa. O quê? Que o que realmente importa é o amor que construímos aqui, respondeu ele, abraçando-a. Você, Pedro, até mesmo Augusto. Vocês são minha verdadeira família. Mariana sentiu lágrimas nos olhos, emocionada, com suas palavras. Estou tão orgulhosa de você, Ricardo, de nós. Olha quanto crescemos, quanto superamos. Naquela noite, enquanto colocavam Pedro para dormir, o menino fez um pedido inesperado. Posso ter um irmãozinho? Mariana e Ricardo trocaram olhares surpresos, mas não puderam conter um sorriso. Veremos, filho, respondeu Ricardo, beijando a testa do menino. Por enquanto, vamos dormir. Mais tarde, sozinhos, o casal discutiu a possibilidade. O que você acha? Perguntou Mariana, um misto de esperança e apreensão em sua voz. Ricardo a puxou para perto. Acho que, depois de tudo o que passamos, estamos mais fortes do que nunca. Se você quiser, eu adoraria expandir nossa família. Mariana sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão. Um passo de cada vez, certo? Mas sim, acho que estou aberta a essa ideia. Enquanto se preparavam para dormir, Mariana refletiu sobre a jornada que haviam percorrido. Das acusações dolorosas à revelação chocante, da quase separação à reconstrução cuidadosa de sua relação. Agora, estavam até considerando expandir sua família. O futuro ainda guardava incertezas. A busca pelo pai biológico de Ricardo continuava, e não sabiam o que essa descoberta poderia trazer. Mas Mariana se sentia em paz. Eles haviam enfrentado a tempestade mais forte e saíram do outro lado, não ilesos, mas mais fortes e unidos. Enquanto adormecia nos braços de Ricardo, Mariana sorriu para si mesma. Não importava o que o amanhã trouxesse, ela sabia que enfrentariam juntos como a família que eram, não por sangue ou DNA, mas pelo amor que haviam escolhido cultivar a cada dia. O outono chegou, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de mudanças. Mariana observava as folhas caindo pela janela de seu escritório em casa, perdida em pensamentos. O telefone tocou, tirando-a de seu devaneio. Senhora Santos? A voz do detetive soava animada do outro lado da linha. Temos novidades sobre a busca do pai biológico do seu marido. O coração de Mariana acelerou. Após meses de buscas infrutíferas, finalmente havia um progresso. Sim, estou ouvindo. Conseguimos localizar o doador, continuou o detetive. Seu nome é Dr. Eduardo Vasconcelos. Ele é médico, especialista em oncologia pediátrica e mora aqui na cidade. Mariana sentiu o mundo girar.
O nome era familiar demais. Espere, Dr. Eduardo Vasconcelos, o mesmo que testemunhou no tribunal. Houve uma pausa do outro lado. Sim, senhora. Parece que o destino pregou uma peça interessante aqui. Após desligar, Mariana ficou paralisada tentando processar a informação. O homem que havia ajudado a desvendar a verdade sobre o nascimento de Ricardo era, na verdade, seu pai biológico. A ironia da situação não lhe escapou. Quando Ricardo chegou em casa, Mariana o recebeu com a notícia. Ele ficou em choque, alternando entre risadas nervosas e momentos de silêncio profundo. "O que fazemos agora?" perguntou ele finalmente. Mariana segurou suas mãos. "O que você quiser fazer. Podemos entrar em contato com ele ou podemos deixar as coisas como estão. A decisão é sua." Após muita reflexão e discussão, inclusive com Pedro, decidiram entrar em contato com o Dr. Vasconcelos. A reunião foi marcada para um sábado à tarde, em um parque neutro. O dia chegou trazendo consigo uma mistura de ansiedade e expectativa. A família Santos chegou ao parque, avistando o Dr. Vasconcelos sentado em um banco, parecendo tão nervoso quanto eles. "Olá", cumprimentou Ricardo, sua voz tremendo ligeiramente. "Eu sou..." "Ricardo", completou Eduardo, um sorriso hesitante em seu rosto. Eu não sabia. Quando testemunhei no tribunal, não fazia ideia." Os dois homens se olharam, décadas de histórias não contadas pairando entre eles. Foi Pedro quem quebrou o gelo. "Então você é meu outro avô?" perguntou ele curioso. Eduardo riu, o som quebrando a tensão. "Parece que sim, jovem. E quem é você?" "Sou Pedro", respondeu o menino animadamente. "Gosto de ciências e quero ser médico como você." A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Eduardo contou sobre sua vida, sua carreira como oncologista pediátrico e como a decisão de ser doador quando jovem foi motivada por um desejo de ajudar famílias que não podiam ter filhos. "Nunca imaginei que encontraria um filho daquela doação", admitiu ele. "Mas estou feliz que aconteceu." Ricardo, inicialmente reservado, começou a se abrir. Compartilhou histórias de sua infância, de Pedro e da jornada turbulenta que os trouxera até ali. À medida que a tarde avançava, Mariana observava com o coração cheio como se formava uma conexão entre Ricardo e Eduardo. Não era a relação pai-filho tradicional, mas havia um respeito mútuo e uma curiosidade genuína um pelo outro. Antes de se despedirem, Eduardo hesitou. "Eu gostaria de fazer parte de suas vidas, se vocês permitirem. Não para substituir ninguém, mas para adicionar, talvez?" Ricardo olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. "Gostaríamos disso", respondeu ele. "Um passo de cada vez?" Eduardo sorriu, visivelmente emocionado. Um passo de cada vez. Nos meses que se seguiram, Eduardo se tornou uma presença constante na vida dos Santos. Ele e Ricardo desenvolveram um vínculo especial, compartilhando interesses em medicina e fotografia. Para Pedro, ter um avô médico era fascinante. E as visitas de Eduardo sempre eram recheadas de histórias emocionantes do hospital e explicações pacientes sobre o corpo humano. Uma noite, enquanto jantavam todos juntos, incluindo Augusto, que havia se tornado surpreendentemente próximo de Eduardo, Mariana sentiu uma onda de náusea repentina. "Mari?" Ricardo perguntou preocupado. "Você está bem?" Ela sorriu, uma suspeita se formando em sua mente. "Estou ótima, só um pouco enjoada." Os olhos de Ricardo se arregalaram, compreendendo a implicação. Nos dias seguintes, a suspeita se confirmou. Mariana estava grávida. A notícia foi recebida com alegria por toda a família. Pedro estava extasiado com a ideia de ser um irmão mais velho. Ricardo, embora nervoso, estava radiante. "É como se estivéssemos ganhando uma segunda chance", disse ele uma noite, acariciando a barriga ainda plana de Mariana. "Uma oportunidade de fazer tudo certo desde o início." Mariana sorriu, cobrindo a mão dele com a sua. "Nós já estamos fazendo certo, amor. Olha quão longe chegamos." À medida que a gravidez avançava, a vida continuava a surpreendê-los de maneiras positivas. Ricardo foi promovido em seu trabalho, reconhecido por sua resiliência e dedicação. Mariana decidiu tirar uma licença prolongada para se dedicar à família e a um projeto de livro que a muito acalentava.
Eduardo se tornou uma parte integral de suas vidas, oferecendo conselhos médicos durante a gravidez e compartilhando histórias de sua própria juventude com Ricardo. Augusto, longe de sentir ciúmes, parecia florescer em seu papel de avô, ansioso para mimar não apenas Pedro, mas também o bebê que estava a caminho. Uma tarde, enquanto organizavam o quarto do bebê, Ricardo fez uma pausa, olhando pensativo para Mariana. "Sabe", começou ele, "há um ano eu pensava que tinha perdido tudo. Minha confiança, minha família, minha identidade. Mas olha para nós agora." Mariana sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "Somos mais fortes do que imaginávamos." "Somos", concordou Ricardo. "E estou grato por cada desafio, cada lágrima, porque nos trouxe até aqui. A você, a Pedro, a este bebê, a toda a nossa família estranha e maravilhosa." Enquanto se abraçavam, sentindo os movimentos do bebê entre eles, Mariana refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Das acusações dolorosas à verdade libertadora, da quase separação à reconciliação profunda, eles haviam enfrentado cada obstáculo juntos. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Com um novo bebê a caminho, uma família expandida e corações cheios de amor e gratidão, Mariana sabia que não importava o que a vida trouxesse, eles estariam prontos, juntos como a família que haviam escolhido ser, construída não apenas por sangue ou DNA, mas por amor, perdão e a decisão diária de escolher um ao outro. O inverno chegou, trazendo consigo não apenas o frio, mas também a expectativa do nascimento do novo membro da família Santos. A casa estava empolvorosa, com os preparativos finais para a chegada do bebê. Uma noite, enquanto Mariana arrumava as últimas peças de roupa no berço, sentiu uma contração forte. Ela respirou fundo, sabendo que o momento havia chegado. "Ricardo", chamou ela calmamente, "acho que está na hora." Os olhos de Ricardo se arregalaram, uma mistura de excitação e nervosismo em seu rosto. "Certo, certo. Vamos lá, temos tudo preparado." Com uma calma surpreendente, eles seguiram para o hospital. Pedro ficou aos cuidados de Luísa, que prometeu trazê-lo assim que o bebê nascesse. No hospital, as horas pareciam se arrastar. Ricardo estava ao lado de Mariana o tempo todo, segurando sua mão, encorajando-a com palavras doces. Dr. Eduardo, usando sua influência como médico do hospital, garantiu que tivessem o melhor atendimento possível. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o choro do bebê preencheu a sala. "É uma menina", anunciou a médica, colocando o pequeno embrulho nos braços de Mariana. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de Ricardo enquanto ele olhava para sua filha pela primeira vez. "Ela é perfeita", sussurrou beijando a testa de Mariana. "Bem-vinda ao mundo, Sofia", disse Mariana suavemente, o nome que haviam escolhido juntos meses antes. As horas seguintes foram um turbilhão de emoções e visitas. Pedro chegou, os olhos brilhando de excitação ao ver sua irmãzinha pela primeira vez. "Ela é tão pequenininha", exclamou ele maravilhado. Augusto e Eduardo chegaram juntos, ambos radiantes em seus papéis de avós. Ver os dois homens unidos por circunstâncias tão incomuns corujar sobre o bebê encheu o coração de Mariana de alegria. Nos dias que se seguiram, a família se ajustou à nova rotina. Noites sem dormir, fraldas para trocar e momentos de pura magia quando Sofia abria seus olhinhos ou dava seu primeiro sorriso. Uma tarde, enquanto Ricardo ninava Sofia, ele fez uma observação que pegou Mariana de surpresa. "Sabe, ela tem os olhos verdes, como os do Eduardo." Mariana olhou mais de perto, percebendo que ele estava certo. Era um lembrete sutil, mas poderoso, da jornada incrível que os trouxera até ali. "É incrível, não é?", comentou ela. "Como a vida dá voltas. Há um ano estávamos no meio de um pesadelo e agora..." Ricardo assentiu, seus olhos cheios de emoção. "Agora temos mais amor em nossas vidas do que jamais imaginamos ser possível." À medida que os meses passavam, a dinâmica familiar continuava a evoluir. Pedro se mostrava um irmão mais velho dedicado, sempre ansioso para ajudar com Sofia. Ricardo e Mariana
encontraram um novo equilíbrio em seu relacionamento, mais forte e profundo do que antes. Eduardo se tornou uma presença constante, sempre disponível para conselhos médicos ou simplesmente para compartilhar histórias. Augusto, longe de se sentir ameaçado, parecia florescer em seu papel de avô, formando uma amizade inesperada, mas genuína com Eduardo. Uma tarde de domingo, durante um almoço em família, Ricardo fez um anúncio. Eu estive pensando e gostaria de mudar legalmente meu nome para Ricardo Santos Vasconcelos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Augusto. Filho, tem certeza? Ricardo sorriu, olhando com carinho para Augusto e Eduardo. Tenho. Vocês dois são meus pais de maneiras diferentes, mas igualmente importantes. Quero honrar isso. Mariana observou emocionada, enquanto os três homens se abraçavam, lágrimas nos olhos de todos. Era um momento de cura, de aceitação, de família no seu sentido mais verdadeiro. Naquela noite, após as crianças estarem na cama, Mariana e Ricardo sentaram-se na varanda, contemplando as estrelas. Se alguém me dissesse há um ano que estaríamos aqui hoje, começou Mariana, eu nunca teria acreditado. Ricardo a puxou para mais perto. Eu sei. Passamos por tanta coisa, mas olha onde chegamos. Mariana sorriu, recostando-se nele. Sabe, o que mais me impressiona? Como o amor pode crescer, se expandir, não diminui ao ser compartilhado, só aumenta. É verdade, concordou Ricardo. Nossa família cresceu de maneiras que nunca imaginamos, e estou grato por cada pessoa que faz parte dela. Enquanto observavam a noite silenciosa, Mariana refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Das acusações dolorosas, à verdade libertadora, da quase separação à reconciliação profunda, e agora a expansão de sua família de maneiras inesperadas e maravilhosas. O futuro, que uma vez parecera tão incerto e assustador, agora brilhava com promessas e possibilidades. Com Sofia, Pedro e toda a família estendida que haviam construído, Mariana sabia que enfrentariam qualquer desafio que surgisse. Porque no final não era o DNA ou o sangue que definia sua família. Era o amor, a escolha diária de permanecerem unidos, de perdoarem, de crescerem juntos. Era o elo invisível, mas inquebrantável, que os unia, mais forte do que qualquer teste genético poderia revelar. E assim, sob o céu estrelado, Mariana e Ricardo selaram seu amor com um beijo, gratos por cada provação que os trouxera até ali e ansiosos pelo futuro brilhante que os aguardava. Juntos, como a família que haviam escolhido ser, estavam prontos para escrever os próximos capítulos de sua história, uma história de amor, perdão e o verdadeiro significado de família. O tempo passou rapidamente, e antes que percebessem, Sofia estava comemorando seu primeiro aniversário. A casa dos Santos estava repleta de alegria, com familiares e amigos reunidos para celebrar a pequena que havia trazido tanta luz às suas vidas. Mariana observava a cena com o coração cheio, Pedro ajudando Sofia a soprar as velas do bolo, Ricardo capturando cada momento com sua câmera, Augusto e Eduardo rindo juntos enquanto tentavam montar um dos novos brinquedos da aniversariante. É incrível, não é? Disse Luísa, aproximando-se de Mariana com 2 taças de champanhe. Olha quanto mudou em apenas 1 ano. Mariana sorriu aceitando a taça. Às vezes ainda me pego pensando se tudo isso é real. As 2 amigas observaram a festa por um momento, relembrando silenciosamente os dias difíceis que haviam passado. Sabe, começou Luísa, acho que vocês deveriam escrever um livro sobre tudo isso. Sua história poderia ajudar muitas pessoas. A ideia pegou Mariana de surpresa. Um livro? Não sei, é uma história tão pessoal. Exatamente por isso, insistiu Luísa. É real, é honesta. Mostra que é possível superar até as situações mais difíceis com amor e perdão. A semente plantada por Luísa continuou a germinar na mente de Mariana nos dias que se seguiram. Ela começou a fazer anotações, relembrando os momentos cruciais de sua jornada. Uma noite, enquanto colocava Sofia para dormir, ela compartilhou a ideia com Ricardo. Um livro? Ele perguntou, surpreso. Sobre nós? Mariana assentiu, um pouco hesitante. O que você acha?
Seria expor muito nossa vida? Ricardo ficou em silêncio por um momento, pensativo. Sabe, ele começou, se alguém tivesse me contado nossa história há 2 anos, eu provavelmente não acreditaria. Mas vivemos isso, superamos, e se pudermos ajudar outras pessoas com nossa experiência, por que não? Com o apoio de Ricardo, Mariana mergulhou no projeto. Horas foram dedicadas a escrever, relembrando momentos dolorosos e celebrando as vitórias. Foi um processo catártico, permitindo que ambos processassem completamente tudo o que haviam vivido. Enquanto o manuscrito tomava forma, a vida continuava. Pedro entrou para o time de futebol da escola, mostrando um talento surpreendente. Sofia deu seus primeiros passos, enchendo a casa de risos com suas aventuras cambaleantes. Ricardo, inspirado pela escrita de Mariana, começou a trabalhar em um projeto fotográfico paralelo, documentando visualmente a jornada de sua família. As fotos capturavam momentos preciosos, Pedro estudando com Eduardo, Augusto ensinando Sofia a plantar flores no jardim, Mariana concentrada em seu laptop, escrevendo. Um dia, enquanto revisavam juntos o manuscrito quase finalizado, Ricardo fez uma sugestão. E se incluíssemos algumas das minhas fotos no livro, para complementar sua narrativa? Os olhos de Mariana brilharam com a ideia. Isso seria perfeito. Palavras e imagens contando nossa história. O processo de finalização do livro trouxe à tona muitas emoções. Houve lágrimas ao reviver, momentos difíceis, risos ao recordar as pequenas vitórias e uma profunda sensação de gratidão por tudo o que haviam superado. Finalmente, após meses de trabalho árduo, o manuscrito estava pronto. Laços de Amor, uma jornada de perdão e redenção, era o título que haviam escolhido. A busca por uma editora foi outro desafio, mas a história única e poderosa, combinada com as belas fotografias de Ricardo, chamou a atenção de uma editora respeitada. O dia do lançamento do livro chegou, trazendo consigo uma mistura de nervosismo e excitação. A livraria estava lotada com amigos, familiares e curiosos ansiosos para conhecer a história dos santos. Mariana, com Ricardo ao seu lado, leu um trecho emocionante do livro, sua voz tremendo ligeiramente ao reviver aqueles momentos. No fundo do poço, quando tudo parecia perdido, descobrimos que o amor verdadeiro não é frágil. Ele é resiliente, capaz de suportar as maiores tempestades e sair mais forte do outro lado. Nossa família não é definida por DNA ou por papel, mas pelos laços invisíveis de amor, perdão e escolha diária de permanecer unidos. Os olhos de muitos na plateia estavam marejados. Pedro, segurando Sofia no colo, sorria orgulhoso para seus pais. Augusto e Eduardo, sentados lado a lado, trocaram olhares de compreensão mútua. Após a leitura, durante a sessão de autógrafos, Mariana ficou tocada com as histórias que as pessoas compartilhavam. Casais enfrentando crises, famílias lidando com segredos, todos encontrando esperança e inspiração na jornada dos santos. Uma jovem se aproximou, os olhos vermelhos de choro. Sua história me deu coragem para tentar reconciliar com minha família após anos de afastamento. Obrigada por compartilhar isso com o mundo. Mariana sentiu lágrimas nos próprios olhos ao abraçar a moça. Obrigada por nos permitir fazer parte da sua jornada. Naquela noite, após o evento, a família Santos se reuniu em casa para uma celebração íntima. Enquanto Sofia dormia tranquilamente no colo de Augusto e Pedro mostrava a Eduardo seu novo truque de malabarismo com a bola de futebol, Mariana e Ricardo se afastaram por um momento, observando a cena. Olha para eles, sussurrou Mariana emocionada. Nossa família! Quem diria que chegaríamos aqui? Ricardo a abraçou por trás, beijando suavemente sua têmpora. Eu diria que é o final perfeito para nosso livro. Mariana sorriu, virando-se, para encará-lo. Final não, amor, é apenas o começo de um novo capítulo. Enquanto se beijavam, cercados pelo amor de sua família improvável, mas perfeita, Mariana sabia que, não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. Porque no final, eram os laços de amor, mais fortes que qualquer desafio, que os mantinham unidos, escrevendo sua história um dia de cada vez. O sucesso do livro de Mariana e Ricardo
Superou todas as expectativas. Laços de Amor rapidamente se tornou um best-seller, tocando corações em todo o país. Convites para palestras e entrevistas começaram a chegar, levando a história dos santos para um público ainda maior. Em uma manhã ensolarada de primavera, enquanto Mariana preparava o café da manhã, o telefone tocou. Era seu agente literário com uma notícia surpreendente. Mariana, você não vai acreditar. Uma produtora de TV quer adaptar Laços de Amor para uma minissérie. A notícia pegou Mariana de surpresa. Ela e Ricardo haviam discutido a possibilidade de adaptações, mas nunca imaginaram que aconteceria tão rápido. Uau! Ela respondeu, ainda processando a informação. Isso é incrível, mas também um pouco assustador. Nas semanas seguintes, a família Santos se viu no meio de um turbilhão de reuniões e negociações. A ideia de ver sua história na tela era emocionante, mas também trazia preocupações. E se eles não contarem a história da maneira certa? Perguntou Ricardo uma noite, enquanto discutiam o assunto. Mariana assentiu, compreendendo seus receios. Vamos garantir que tenhamos algum controle criativo. Nossa história é preciosa. Demais para ser distorcida. Com cuidado e muita reflexão, eles finalmente concordaram com a adaptação, sob a condição de serem consultores do projeto. O anúncio público da minissérie trouxe uma onda de atenção renovada para a família. Jornalistas buscavam entrevistas, fãs do livro expressavam sua empolgação nas redes sociais, e até mesmo antigos conhecidos ressurgiram, curiosos sobre os detalhes da história. Foi em meio a esse frenesi que um e-mail inesperado chegou à caixa de entrada de Mariana. O remetente fez seu coração acelerar. Regina Santos. Querida Mariana, li seu livro, assisti às entrevistas e percebi finalmente a extensão do dano que causei. Não espero perdão, mas gostaria de ter a oportunidade de conversar, se você estiver disposta. Regina. Mariana ficou paralisada diante da tela, um turbilhão de emoções passando por ela. Regina, que havia sido a origem de tanto sofrimento, agora buscava reconciliação. Ela compartilhou o e-mail com Ricardo, que ficou igualmente surpreso. O que você acha? Perguntou ela, hesitante. Ricardo suspirou profundamente. Honestamente, não sei. Parte de mim quer dar uma chance, mas outra parte teme que isso possa reabrir velhas feridas. Após muita reflexão e discussão, inclusive com Augusto e Eduardo, decidiram aceitar o pedido de Regina. Marcaram um encontro em um café neutro, um terreno seguro para todos. No dia do encontro, Mariana e Ricardo chegaram primeiro, nervosos, mas determinados. Quando Regina entrou, parecia uma sombra da mulher orgulhosa e intimidante que uma vez fora. Anos de culpa e arrependimento haviam deixado suas marcas. Obrigada por me receberem, começou ela, sua voz trêmula. Eu não mereço essa oportunidade, mas sou grata por ela. O que se seguiu foi uma conversa difícil, mas necessária. Regina abriu seu coração, falando sobre o medo e a insegurança que a levaram a tomar decisões tão prejudiciais. Lágrimas foram derramadas, verdades dolorosas foram confrontadas. Eu entendo se vocês não puderem me perdoar, disse Regina ao final. Mas quero que saibam que estou profundamente arrependida por todo o sofrimento que causei. Mariana e Ricardo trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre eles. Finalmente Ricardo falou. Regina, mãe, o perdão não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, mas estamos dispostos a tentar um passo de cada vez. O alívio no rosto de Regina era palpável. É mais do que eu poderia esperar. Obrigada. Nos meses que se seguiram, Regina lentamente começou a se reconectar com a família. Começou com visitas curtas, sempre sob a supervisão atenta de Mariana e Ricardo. Pedro, com a inocência das crianças, foi o primeiro a aceitar a vovó Regina de volta. Sofia, ainda pequena demais para entender o passado complicado, apenas sorria para o novo rosto em sua vida. Enquanto isso, a produção da minissérie avançava. Mariana e Ricardo se viram mergulhados em um mundo novo e emocionante de roteiros, escolha de elenco e decisões criativas.
Ver atores interpretando momentos cruciais de suas vidas era uma experiência surreal, às vezes dolorosa, mas também catártica. Uma tarde, durante uma pausa nas filmagens, o ator que interpretava Ricardo se aproximou do verdadeiro Ricardo. "Sabe", ele disse, "interpretar sua história me fez repensar muitas coisas na minha própria vida. O poder do perdão, a força do amor verdadeiro, é inspirador." Ricardo sorriu emocionado. "Às vezes ainda me surpreendo com tudo o que vivemos, mas cada desafio nos trouxe até aqui, e sou grato por isso." À medida que o ano avançava, a família Santos encontrou um novo equilíbrio. A presença de Regina, embora inicialmente desconfortável, lentamente se tornou mais natural. Augusto e Eduardo, que já haviam formado uma amizade improvável, agora incluíam Regina em suas conversas, criando uma dinâmica única entre os três avós. Uma noite, enquanto toda a família estava reunida para um jantar, incluindo Regina, Mariana observou a cena com um misto de admiração e gratidão. Pedro contava animadamente sobre seu último jogo de futebol. Sofia ria das caretas que Augusto fazia. Eduardo discutia medicina com Ricardo e até Regina parecia relaxada, ajudando a servir a sobremesa. "Quem diria, hein?" sussurrou Luísa, que estava ao lado de Mariana. "Olha para essa família. É como um milagre." Mariana assentiu, sorrindo. "É mesmo. Um milagre construído com muito amor, perdão e paciência." Enquanto a noite avançava, Mariana refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido. Das acusações dolorosas à verdade libertadora, da quase separação à reconciliação profunda, e agora a criação de uma família verdadeiramente única e amorosa. O futuro ainda guardava surpresas. Disso ela tinha certeza. A minissérie traria uma nova onda de atenção, novos desafios e oportunidades. Mas Mariana sabia que, não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos, porque no final eram os laços de amor, forjados nas experiências mais difíceis e fortalecidos pela escolha diária de permanecer unidos, que definiam sua família. Uma família que havia aprendido que o perdão não apaga o passado, mas ilumina o caminho para um futuro mais brilhante. E assim, cercada pelo amor de sua família improvável, mas perfeita, Mariana soube que estavam prontos para o próximo capítulo de sua história, qualquer que fosse ele. O lançamento da minissérie Laços de Amor foi um sucesso estrondoso. A história dos Santos tocou milhões de espectadores, gerando discussões sobre família, perdão e a natureza do amor verdadeiro em todo o país. Mariana e Ricardo se viram no centro de uma tempestade midiática. Entrevistas, aparições em programas de TV e convites para palestras se multiplicaram. Enquanto a atenção era gratificante, também trazia seus desafios. Uma manhã, enquanto tomavam café, Pedro fez uma pergunta que pegou os pais de surpresa. "Mãe, pai, por que as pessoas na minha escola ficam me olhando estranho? Uma menina me perguntou se eu era aquele menino da TV." Mariana e Ricardo trocaram olhares preocupados. Eles haviam se esforçado para proteger as crianças da exposição excessiva, mas era inevitável que algo escapasse. "Pedro", começou Mariana cuidadosamente, "lembra quando escrevemos aquele livro sobre nossa família? Muitas pessoas gostaram, tanto que fizeram um programa de TV sobre isso. E agora algumas pessoas podem reconhecer a gente", completou Ricardo. "Mas isso não muda quem somos, ok? Somos ainda a mesma família de sempre." Pedro assentiu, parecendo processar a informação. "Entendi, mas isso quer dizer que sou famoso agora?" Ricardo riu, bagunçando o cabelo do filho. "Não exatamente, campeão, mas significa que temos que ser um pouco mais cuidadosos com nossa privacidade." Nos dias que se seguiram, a família Santos trabalhou junto para estabelecer novos limites e rotinas. Decidiram ser mais seletivos com as aparições públicas e priorizaram momentos em família longe dos holofotes. Enquanto isso, a reconciliação com Regina continuava a evoluir lentamente. Ela havia se tornado uma presença mais frequente na vida familiar, embora ainda houvesse momentos de tensão e desconforto. Uma tarde, enquanto Regina brincava com Sofia no jardim, Mariana a observava pela janela da cozinha. Ricardo se aproximou, abraçando-a por trás.
No que está pensando? Perguntou ele suavemente. Mariana suspirou. Em como a vida é imprevisível. Há alguns anos eu jamais imaginaria Regina fazendo parte de nossas vidas novamente. Ricardo assentiu. É verdade. Mas olha quanto crescemos, quanto aprendemos sobre perdão e segundas chances. O som do telefone interrompeu o momento. Era o agente literário de Mariana, com uma proposta inesperada. Mariana, uma importante editora internacional, quer traduzir Laços de Amor para vários idiomas. Eles acreditam que sua história tem potencial global. A notícia era emocionante, mas também trouxe uma nova onda de questionamentos. Expandir a história para um público internacional significava expor ainda mais suas vidas privadas. Naquela noite, após colocarem as crianças para dormir, Mariana e Ricardo discutiram a proposta. É uma oportunidade incrível, ponderou Ricardo. Pensar que nossa história poderia ajudar pessoas em outros países. Mariana concordou, mas hesitou. Sim, mas também significa mais exposição. Como isso afetará as crianças? Nossa vida familiar? Decidiram consultar toda a família antes de tomar uma decisão. Na manhã seguinte, organizaram um conselho familiar, incluindo Pedro, Augusto, Eduardo e até mesmo Regina. Queremos ouvir a opinião de todos, explicou Mariana. Isso afetará todos nós de alguma forma. As opiniões eram variadas. Pedro estava empolgado com a ideia de seu livro familiar, ser lido em outros países. Augusto expressou preocupação com a privacidade, enquanto Eduardo via o potencial de ajudar mais pessoas com a história. Regina, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Sei que não tenho direito de opinar, mas se nossa história puder evitar que outras famílias cometam os mesmos erros que eu cometi, acho que vale a pena. Suas palavras surpreenderam a todos, mostrando o quanto ela havia mudado. Após muita discussão, chegaram a um consenso. Aceitariam a proposta, mas com condições claras sobre privacidade e controle sobre adaptações culturais. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Mariana trabalhou de perto com tradutores para garantir que a essência de sua história fosse preservada em cada idioma. Ricardo, inspirado pela experiência, começou a planejar uma exposição fotográfica internacional, documentando famílias não convencionais ao redor do mundo. Em meio a toda essa agitação, a família Santos não perdeu de vista o que era realmente importante. Mantiveram suas tradições familiares, como os jantares de domingo e as noites de cinema em casa. Pedro continuou se destacando no futebol, agora com o apoio entusiasmado de 3 avós nas arquibancadas. Sofia deu seus primeiros passos para a pré-escola, encantando professores e colegas com sua personalidade vivaz. Uma noite, enquanto toda a família estava reunida na sala de estar, Mariana observou a cena com o coração cheio. Ricardo e Eduardo discutindo os detalhes da próxima exposição fotográfica. Augusto ensinando xadrez a Pedro. Regina lendo Uma História para Sofia e Luísa, que havia se tornado praticamente parte da família, rindo de alguma piada. Naquele momento, Mariana sentiu uma profunda gratidão. Sua família, tão duramente testada e forjada através de desafios inimagináveis, estava ali, unida e mais forte do que nunca. No que está pensando? Perguntou Ricardo, notando o olhar distante de Mariana. Ela sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Estou pensando em como somos abençoados, em como cada desafio, cada dor, nos trouxe até aqui, e em como mal posso esperar para ver o que o futuro nos reserva. Ricardo a abraçou, beijando suavemente sua testa. Seja o que for, enfrentaremos, juntos, como sempre fizemos. E assim, cercada pelo amor de sua família improvável, mas perfeita, Mariana soube que estavam prontos para qualquer aventura que a vida lhes trouxesse. Porque no final, eram os laços de amor, perdão e compreensão que os mantinham unidos, escrevendo sua história extraordinária, um capítulo de cada vez. 5 anos se passaram desde o lançamento internacional de Laços de Amor. A história dos Santos havia tocado vidas em todo o mundo, inspirando inúmeras famílias a enfrentar seus próprios desafios com coragem e amor.
Era uma manhã de verão quando Mariana acordou com o som de risadas vindas do jardim. Ela se levantou e caminhou até a janela, sorrindo ao ver a cena diante dela. Ricardo ensinava Pedro, agora com 13 anos, a usar uma câmera profissional, enquanto Sofia, aos 6 anos, posava alegremente para as fotos vestida como uma princesa guerreira. Descendo as escadas, Mariana encontrou a cozinha movimentada. Augusto preparava o café da manhã, Eduardo cortava frutas e Regina arrumava a mesa. A dinâmica entre os 3 avós havia se tornado tão natural ao longo dos anos que era difícil lembrar os tempos turbulentos do passado. "Bom dia, família", disse Mariana, juntando-se a eles. "Bom dia, querida", respondeu Augusto, entregando-lhe uma xícara de café. "Pronta para o grande dia?" Mariana assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Hoje era o dia da inauguração do Centro Comunitário Laços de Amor, um projeto que ela e Ricardo haviam sonhado por anos. O centro seria um espaço dedicado a ajudar famílias em crise, oferecendo aconselhamento, mediação e apoio legal. Era a maneira que haviam encontrado de retribuir todo o amor e apoio que receberam durante seus momentos mais difíceis. Mais tarde naquele dia, toda a família Santos se reuniu em frente ao novo edifício. Uma multidão de pessoas aguardava ansiosamente a cerimônia de inauguração. Mariana subiu ao palco, com Ricardo ao seu lado. Olhando para a plateia, ela viu rostos familiares. Luísa, que havia se tornado diretora do centro. O Dr. Carlos, agora um consultor jurídico voluntário, e até mesmo o Dr. Vasconcelos, que ofereceria seus serviços como conselheiro. "Bem-vindos a todos", começou Mariana, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. "Há alguns anos, nossa família enfrentou uma crise que ameaçou destruir tudo o que amávamos. Mas através do amor, da honestidade e do perdão, não apenas sobrevivemos, mas crescemos mais fortes." Ricardo continuou. "Este centro é um símbolo de esperança. Um lugar onde famílias podem encontrar o apoio e os recursos necessários para superar seus próprios desafios. Porque acreditamos que cada família, não importa quão não convencional ou complicada, merece uma chance de cura e amor." Enquanto o casal cortava a fita inaugural, a plateia aplaudia entusiasticamente. Pedro e Sofia correram para abraçar, os pais seguidos de perto por Augusto, Eduardo e Regina. Naquela noite, a família Santos celebrou em casa com um jantar especial. A mesa estava cheia, não apenas com a família imediata, mas também com amigos próximos que haviam se tornado parte essencial de suas vidas. Durante o jantar, Pedro surpreendeu a todos com um anúncio. "Eu decidi o que quero fazer quando crescer", disse ele orgulhoso. "Quero ser conselheiro familiar como vocês. Quero ajudar outras famílias a encontrar seu caminho." Mariana sentiu lágrimas nos olhos, emocionada com a empatia e maturidade de seu filho. Sofia, não querendo ficar para trás, declarou: "E eu vou ser uma princesa guerreira que luta pelo amor." Todos riram, encantados com a imaginação da menina. Mais tarde, quando a casa finalmente ficou silenciosa, Mariana e Ricardo sentaram-se na varanda, observando as estrelas. Ricardo pegou a mão de Mariana, entrelaçando seus dedos. "Você já imaginou?" ele disse suavemente. "Que aquela crise terrível nos levaria a isso? A uma família maior, mais forte, e a uma chance de fazer a diferença na vida de tantas pessoas?" Mariana sorriu, recostando-se nele. "Não, nunca imaginei. Mas estou tão grata por cada momento, cada desafio que nos trouxe até aqui." "Sabe, o que mais me emociona?" continuou Ricardo. "O legado que estamos construindo, não apenas para Pedro e Sofia, mas para todas as famílias que tocaremos através do centro." Mariana assentiu, sentindo uma profunda sensação de realização. "É verdade. Transformamos nossa dor em propósito, nosso amor em ação." Enquanto o casal permanecia ali, abraçado sob o céu estrelado, Mariana refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido, das acusações dolorosas à verdade libertadora, da quase separação à reconciliação profunda, e agora a criação de um legado de amor e esperança. O futuro se abria diante deles, cheio de novas possibilidades e desafios.
Mas Mariana sabia que, não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos, porque no final eram os laços de amor, forjados nas experiências mais difíceis e fortalecidos pela escolha diária de permanecer unidos, que definiam sua família. E assim, cercada pelo amor de sua família improvável, mas perfeita, Mariana soube que esta não era o fim de sua história, mas apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo cheio de esperança, propósito e, acima de tudo, amor incondicional. 10 anos se passaram desde a inauguração do Centro Comunitário Laços de Amor. O que começou como um único edifício em uma cidade havia se expandido para uma rede nacional de centros de apoio familiar, cada um carregando o legado de amor e perdão iniciado pelos santos. Era uma tarde ensolarada de primavera, quando Mariana, agora com algumas mechas grisalhas emoldurando seu rosto, subiu ao palco para dar uma palestra na conferência anual Famílias em Transformação. A plateia estava lotada, repleta de conselheiros, terapeutas e famílias de todo o país. "Bem-vindos, amigos", começou ela, seu sorriso caloroso alcançando até mesmo as últimas fileiras. "Há 20 anos eu estava sentada onde vocês estão agora, desesperada por respostas, por esperança. Hoje, estou aqui para dizer que a esperança existe e que o amor, em todas as suas formas, é a força mais poderosa que temos." Na primeira fila, Ricardo sorria orgulhosamente, sua câmera capturando cada momento. Ao seu lado, Pedro, agora um jovem de 23 anos, tomava notas furiosamente. Recém-formado em psicologia, ele estava prestes a iniciar seu trabalho no centro original fundado por seus pais. Sofia, uma adolescente de 16 anos, sentava-se entre Augusto e Eduardo, que apesar da idade avançada, continuavam sendo pilares de força e sabedoria para a família. Regina, que nos últimos anos havia se tornado uma defensora ferrenha dos direitos das famílias não convencionais, observava a cena com olhos marejados, grata por fazer parte desse legado de redenção. Após a palestra, a família se reuniu nos bastidores. "Mãe, isso foi incrível", exclamou Sofia, abraçando Mariana. "Quando eu crescer, quero ser como você." Mariana riu, retribuindo o abraço. "Querida, você já é incrível do seu próprio jeito. Lembra-se da princesa guerreira que lutava pelo amor? Você ainda é ela, só que agora sua arena é o teatro, inspirando pessoas através da arte." Pedro se aproximou, um brilho de determinação em seus olhos. "Tenho uma ideia para expandir o programa de mentoria juvenil no centro. Podemos discutir isso no jantar." Ricardo passou o braço pelos ombros do filho. "Claro, filho. Mal posso esperar para ouvir seus planos." Naquela noite, a família Santos se reuniu para um jantar especial. A mesa estava cheia, não apenas com a família imediata, mas também com rostos familiares que haviam se tornado parte integrante de suas vidas ao longo dos anos. Luísa, agora diretora executiva da rede de centros, ergueu sua taça em um brinde. A família Santos, que nos ensinou que o amor não conhece limites e que o perdão tem o poder de curar gerações. Enquanto as conversas e risadas preenchiam a sala, Mariana observou a cena com o coração transbordando de gratidão. Seu olhar cruzou com o de Ricardo, e naquele momento silencioso compartilharam uma compreensão profunda de quão longe haviam chegado. Mais tarde, quando a casa finalmente ficou silenciosa, Mariana e Ricardo sentaram-se na varanda, como haviam feito tantas vezes ao longo dos anos. O jardim diante deles estava cheio de flores, cada uma representando um capítulo de sua jornada. "Sabe", disse Ricardo suavemente, "às vezes me pergunto o que teria acontecido se não tivéssemos enfrentado aquela crise há tantos anos." Mariana refletiu por um momento. "Acho que ainda seríamos nós de alguma forma. Talvez não tão sábios, não tão fortes, mas o amor sempre esteve lá, não é? Era só uma questão de descobrir como nutri-lo." Ricardo assentiu, puxando-a para mais perto. "E olha o que esse amor construiu. Uma família, um legado, esperança para tantas pessoas."